Amém. A esperança está realmente no Senhor. E foi Ele que, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, transmitiu o seu chamado de uma forma que é muito conhecida, mas talvez pouco entendida, e de uma forma particular na nossa cultura portuguesa, há uma dificuldade em compreender realmente o que Jesus estava aqui transmitindo. Em Mateus 16, nos versículos 24 e 25, Jesus disse algo que é conhecido normalmente por aqueles que conhecem o Evangelho e leem a Bíblia. Em Mateus 16, 24 diz que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Certamente, irmãos, no contexto em que Jesus disse isto, não foi algo muito agradável. Hoje, é possível que vários irmãos e irmãs aqui presentes tenham consigo uma cruz de enfeite, talvez pendurada sobre o seu pescoço. É um costume da nossa tradição portuguesa, passou a ser um símbolo do cristianismo, e em muitos lugares nós encontramos cruzes muito bonitas, muito valiosas, de prata, de ouro, de pedras preciosas, enfim, muito válidas. Mas quando Jesus disse aos seus discípulos que eles deviam renunciar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, a cruz não era um símbolo de enfeite. Não era algo usado por ninguém em lugar nenhum para enfeitar coisa nenhuma. Aliás, no tempo de Jesus, se alguém quisesse usar a cruz de alguma forma como enfeite, seria propriamente ofensivo. Toda a gente ia achar: este indivíduo é muito estranho, esta pessoa é muito esquisita. Então isto é um símbolo de tortura. Isto é um instrumento dos mais horríveis que existe para levar as pessoas a uma morte agonizante. Como é que pode usar isto como símbolo? O cristianismo, irmãos, quando nasceu, não tinha a cruz como símbolo. Nós às vezes imaginamos os pais da igreja, a igreja primitiva, ou etc., utilizando este símbolo, mas o símbolo não era utilizado, irmãos. Nós o utilizamos, mas naquele tempo não era utilizado. Só a partir do IV século, quando a cruz deixou de ser usada pelo Império Romano como instrumento de tortura, quando as pessoas que estavam vivas já não se lembravam de ter visto alguém crucificado, é que a cruz começou a ser usada como símbolo cristão. Os símbolos cristãos no início eram às vezes uma ovelha, às vezes um pastor, e um símbolo muito utilizado era o peixe. Alguns irmãos têm nos seus carros um peixinho atrás, não é? Porque as iniciais, a palavra peixe em grego tinha as iniciais que podiam ser usadas como um acróstico: Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Estes eram os símbolos cristãos. Quando Jesus falava a respeito da cruz, nós, na nossa cultura em Portugal, temos interpretado isto como as dificuldades da vida. É muito comum estarmos a conversar com alguém, não é? E as pessoas dizerem: é a minha cruz. É um hábito, é muito comum. E quando falamos é a minha cruz, as pessoas falam, por exemplo, sobre uma doença que têm, uma limitação física, uma dificuldade, e a respeito dessa dificuldade dizem: isto é a minha cruz. Às vezes ouço as pessoas falando a respeito da sua cruz quando estão falando sobre um relacionamento difícil. Por exemplo, algumas senhoras têm um marido, acho que nenhuma tem um marido que merece, mas algumas têm maridos que são difíceis. Então, quando têm maridos assim mais difíceis, elas dizem assim: é a minha cruz. O marido é a cruz. Ou às vezes é um filho que não recebeu aquela criação que devia e tornou-se um espinho na carne dos seus familiares. E nós usamos isto com frequência na nossa cultura. Eu queria dizer aos irmãos com carinho, mas baseado na palavra de Deus, não é essa a interpretação bíblica correta. O Senhor Jesus não está falando a respeito de doenças, não está falando a respeito de defeitos ou limitações, não está falando a respeito de pessoas complicadas na nossa vida. Jesus está falando a respeito daquilo que era o plano de Deus.
O plano de Deus para ele e a vontade de Deus para ele passava por uma morte sacrificial numa cruz. E Jesus está dizendo aos seus discípulos que cada um precisa compreender que o seu compromisso tem que ser completo e que tem que dar ao Senhor o primeiro lugar na sua vida e cumprir a sua vontade. Para Jesus isso representava uma cruz literal. Eu não sei o que representa para o irmão. Jesus simbolizou isso dizendo e explicando no versículo 25. Para muitas pessoas, aquilo que nós vamos fazer em cumprimento daquilo que é a vontade de Deus para nós, vai parecer que desperdiçamos a nossa vida. Alguém ouve o testemunho da irmã Edna e se tentar saber qual é a formação que ela tem, e tem uma formação muito boa, tanto teológica quanto universitária, vai dizer assim, mas que desperdício. Uma pessoa com esta formação, numa aldeia perdida lá na Gâmbia, ainda por cima que não consegue nem saber muito bem qual língua falar, porque as pessoas falam uma multidão de línguas diferentes dentro da mesma aldeia, com esta dificuldade toda. Isto é um desperdício, não era? Venha para cá, que olha aqui falamos só português, não é? E aqui vai ficar mais fácil, e aqui a sua formação poderá ser valorizada. Para algumas pessoas seria perder a vida, irmãos, mas tem a ver com a compreensão de qual era o plano de Deus. Temos falado aos irmãos, esta já é a terceira mensagem com este tema do compromisso. Mas hoje eu queria falar sobre o compromisso aos irmãos sobre um ângulo diferente. O Senhor Jesus nos faz aqui um apelo que parece radical. Apesar de que Ele o faz condicionalmente, Ele diz, se alguém quiser. Mas se quiser, tem que ser assim. Tem que se renunciar a si mesmo e tem que aceitar a minha cruz. E nós perguntamos, pode o Senhor Jesus fazer-nos um desafio tão radical? Qual é a vantagem de termos este tipo de compromisso com Ele? O que é que nós vamos ganhar se nós fizermos este compromisso? Compromisso com Deus e com Jesus, sim, mas porquê? Deixe-me dizer aos irmãos brevemente, enquanto o tempo nos permite. A primeira razão, irmãos, certamente uma das mais extraordinárias pelas quais nós devemos assumir um compromisso com o Senhor Jesus, que é um compromisso completo, é porque Ele assumiu um compromisso radical para nos salvar. Jesus assumiu um compromisso radical consigo, para que você pudesse ser salvo. O compromisso de Jesus foi total. Ele não nos deu parte do seu tempo. Jesus não veio nos salvar em part-time. Ele não veio trazer um bocadinho do seu conhecimento ou fazer um esforço ocasional. Ele deu-nos a sua vida, a vida inteira. E quando falamos que Ele nos deu a sua vida, irmãos, eu não estou falando apenas a respeito do momento em que Jesus morre no Calvário. Eu estou falando que toda a sua vida, desde a sua encarnação até o momento da sua ressurreição, tudo faz parte daquilo que era o plano de Deus para o Salvador e para nós. Aquilo que Jesus nos deu, irmãos, foi realmente completo e absoluto, sem qualquer restrição. Pense naquilo que Ele teve que fazer para se limitar a viver entre nós. Ele teve que deixar a glória no céu. Às vezes fazemos alguns sacrifícios para o Senhor e imediatamente nós fazemos contas. E imediatamente nós começamos a avaliar. Estou a fazer isto, estou a fazer aquilo, estou-me a sacrificar desta maneira, estou a abrir mão disto, daquilo e daquilo outro. Oh, irmãos, não há qualquer comparação com aquilo que o Senhor abriu mão para vir nos salvar. Às vezes podemos servir ao Senhor em circunstâncias complicadas. Já compartilhei muitas vezes com os irmãos que no nosso tempo de trabalho na Guiné-Bissau as condições eram muito difíceis, fisicamente falando. Mas o que é isto comparado com aquilo que Jesus fez por nós, irmãos? Não é nada. Mas depois de todo o sacrifício que Ele fez para estar entre nós, viver uma vida humana, sofrer como Ele sofreu, Ele ainda teve que viver com a falta de gratidão, com o desprezo, com a humilhação, com gente medíocre que não conseguia entendê-lo, com a falta de companheirismo até dos seus discípulos. Na hora mais difícil em que o Senhor Jesus, aquele que tinha tido um coração para acompanhar todos, na hora que Ele precisava, os seus discípulos fugiram, negaram, traíram. Irmãos, o Senhor Jesus tem direito de nos pedir um compromisso radical, porque o seu compromisso por nós foi realmente completo. Quando chegou a hora em que o Senhor tinha que morrer, Ele não titubeou.
E depois de sair do Getsemane e ter orado ao Pai a respeito do cálice, quando Deus respondeu de forma clara, não há outro caminho para a salvação, a não ser a tortura e a morte, ele foi e caminhou silencioso. O profeta Isaías tinha dito 600 e tal anos antes, que ele seria como o cordeiro que vai mudo. Não sei se algum irmão aqui tem experiência da morte de animais, mas talvez já tenha tido algumas, não é? Já matou uma galinha, já viu o que é que acontece depois que a galinha perde a cabeça? Ela ainda continua fazendo muito barulho, não é? E esperneia e corre para todo o lado, é uma complicação, é uma dificuldade. Já ouviu alguma vez de longe, porque não é preciso chegar perto, de longe dá para ouvir o barulho que um porco faz para ser morto? É difícil, não é? É uma barulheira que dá para ouvir no bairro inteiro, que ali estão a fazer a matança do porco. É complicado porque a matança do porco nunca pode ser feita escondida. Eu lembro-me lá nos Açores, quando alguém matava porco na aldeia inteira, a gente sabia. E toda a gente sabia onde é que ia depois pedir alguma carne, porque ali não dava para esconder. Tinham matado o porco. Mas os irmãos já viram um cordeiro ser morto? Eu já vi. Os irmãos já mataram algum cordeiro? E eu já participei. É impressionante, irmãos. O cordeiro é amarrado, ele é deitado, nós puxamos o seu pescoço todo para trás, nós colocamos a faca no seu gargalo e ele não dá um único gemido, não sai qualquer barulho, ele não tenta escapar, ele não tenta fugir. Ele entrega a sua vida desta maneira. E Jesus foi um cordeiro que, mudo, ouviu todas as acusações falsas, recebeu toda a blasfêmia e a mentira e foi entregar a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Porquê é que temos que ter um compromisso radical com Ele, irmãos? Porque Ele teve um compromisso radical connosco. Mas, irmãos, não somente o Senhor nos ofereceu algo tão extraordinário e deu-nos a sua vida de modo completo, e isso deveria ser o suficiente, mas além de tudo o que já recebemos do Senhor, Ele nos chama para um compromisso, porque Ele ainda tem muito mais para nos acrescentar. E aqui, irmãos, é que eu fico sempre pasmado. Se já é difícil para nós, se já é um mistério nós entendermos aonde está a razão pela qual Deus nos abençoa com a vida de Jesus, e só há uma resposta, é a graça, é um dom, é um presente que nós não merecemos. Ainda é mais extraordinário nós lembrarmos, irmãos, que depois de tudo o que Ele nos deu, Ele ainda quer nos abençoar com muito mais. E é para isso que Ele nos chama para um compromisso, porque é nesse compromisso que nós vamos receber muito. Eu estava a meditar sobre isto, irmãos, estava a pensar sobre esta atitude de receber e a pensar, será que aquilo que nós temos para com o Senhor deve ser apenas gratidão? É claro que nós temos que ter gratidão, mas é mais do que isso, irmãos. Lembrava-me de quando Jesus dizia aos seus discípulos que eles tinham que ser como meninos. Tinham que receber o reino do céu como meninos. E pensando sobre isto, eu comecei a lembrar-me de quando eu era menino. E quando recebia alguma prenda de alguém. Já repararam como é que as crianças funcionam em relação às prendas? Quando recebem alguma coisa de alguém, elas ficam muito contentes. Mas já reparou o que é que acontece depois de que uma criança recebeu alguma coisa de alguém, quando torna a encontrar com essa pessoa? Não é por falta de gratidão, mas ela está na expectativa, não é? Está na expectativa. Opa, este é o tio que me dá prendas. Este é o tio que quando vem à minha casa sempre traz alguma coisa. Eu hoje já sou tio, e já sou tio de muitas crianças, que apesar de só ter uma irmã, eu sou tio dos filhos dos missionários que estão sob minha coordenação. E faço questão, quando vou à casa deles, levar alguma coisa para os seus filhos. E eu vejo nos olhos daquelas crianças pequeninas, quando eu chego porta dentro, às vezes nem falam a minha língua, mas olham para mim e dizem, este é aquele tio que quando vem cá traz alguma coisa. E às vezes ficam a espreitar pelo canto do olho quando eu vou abrir a mala no meu quarto para ver o que é que vai sair dali. E sai mais alguma coisa. Irmãos, nós somos chamados para um compromisso com o Senhor como crianças que estão não somente gratas por tanto que já recebemos, mas que estão intervendo pela porta. Olha, ainda vem mais, porque este Deus é um Deus tão dadivoso e amoroso que Ele quer nos dar mais. Pense só rapidamente em 3 coisas que Ele quer nos dar. A sua presença abençoadora. O Senhor garantiu que estaria presente em nossas vidas, quer por meio do seu Espírito Santo, quer por outros meios e instrumentos.
Lembre-se, irmão, que o Senhor pode chegar à sua vida. Lembre-se, irmão, que Deus faz presente na sua vida de muitas formas diferentes. Eu acredito que vai ser muito difícil que apareça uma luz celestial lá no seu quarto. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é difícil. Mas há tantas formas pelas quais o Senhor pode chegar até nós. Ele tem tantos instrumentos à sua disposição. Talvez esta semana você diga, pois, mas o Senhor não esteve comigo esta semana. Mas talvez você tenha recebido alguma palavra de apoio de alguém. Talvez alguém tenha lhe dado um pouco mais de atenção que você ficou surpreendido e não estava à espera. Talvez alguém lhe tenha mostrado algum ato de simpatia ou algum cuidado. Talvez você tenha recebido alguma coisa que já não estava a contar. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, não ando consigo, você é que sabe. Mas sabe que Deus age de muitas maneiras. Ele tem muitos instrumentos. E Ele nos prometeu a sua presença, irmãos. Ele não nos disse que nós íamos sempre sentir. Ele não nos disse que nós íamos sempre entender. Ele não nos disse que nós íamos sempre conseguir ver claramente. Mas Ele disse que ia estar presente. E porque Ele é um Deus que não mente, é um Deus que não falha, e porque Ele é fiel, Ele nos chama a um compromisso, e este compromisso deve ser feito com alegria, porque Ele é um Deus presente, e a sua presença é sempre abençoadora. Mas também, irmãos, Ele nos dá propósito e razão para estarmos aqui. Tudo o que nós trazemos para esta vida, irmão, tudo, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, nos capacita a cumprir o propósito de Deus. Ele tem uma direção para as nossas vidas. Irmãos, isto traz razão de ser. Razão de ser. Tenho dito aos irmãos aqui várias vezes que nós hoje vivemos num país deprimido. Em Portugal nós temos um número de pessoas deprimidas enorme. Muita gente a viver sobre o efeito de medicamentos, precisa deles, não consegue sair de casa de manhã enquanto não tomar aquele medicamento que lhe vai ajudar a conseguir enfrentar a vida. Mas a maior parte das pessoas que estão assim, irmãos, estão porque não têm um propósito claro para as suas vidas, não sabem o que estão aqui fazendo. Mas, meu irmão, minha irmã, você recebeu um propósito claro para a sua vida em Jesus Cristo. E que bênção extraordinária nós sabemos o que é que estamos aqui fazendo. Sabemos de onde viemos, sabemos porque é que estamos aqui e sabemos para onde vamos depois que daqui sairmos. Que bênção extraordinária é nós compreendermos que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, para ser espelho da sua glória aqui na terra. Você consegue imaginar um propósito maior para a sua vida do que esse? Tem pensado ou tem procurado de forma intencional viver de tal maneira que as pessoas possam pelo menos ver um pouco da glória de Deus na sua vida? Meus irmãos, a glória do Senhor pode ser manifestada de muitas maneiras. Às vezes basta um sorriso. Às vezes basta um sorriso para que alguém possa sentir este toque e esta palavra do Senhor. Por fim, irmãos, eu quero vos dizer que nós fomos chamados a um compromisso e vale realmente a pena ter esse compromisso com o Senhor, porque como se não fosse pouco Ele nos dar a salvação, Ele ainda nos promete o galardão. Tudo o que nós pudéssemos fazer por Ele seria mínimo, infinitamente insignificante comparado com aquilo que Ele fez por nós. Mas mesmo assim Ele nos prometeu que todo o compromisso que tivermos com Ele será galardoado. Oh, meus irmãos, que estímulo para nós procurarmos ter um compromisso com o Senhor. Que estímulo para as nossas vidas produzirem o fruto do Espírito. Que estímulo para nós darmos testemunho e ganharmos pessoas para o Senhor. Que estímulo para vivermos dentro da vontade do Pai. Que perspectiva extraordinária. Quando deixarmos esta realidade, sabermos que temos um Senhor que está à nossa espera, não somente conhece o nosso nome, porque nos salvou, mas que poderá de braços abertos nos receber com aquelas palavras que estão aqui registradas na palavra: bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ouvir isto, irmão. Eu quero ouvir isso, minha irmã. Eu quero muito. E este é um estímulo extraordinário para dia a dia continuar procurando viver dentro daquilo que é o plano do Senhor para mim. Eu espero que possa ser um estímulo para si também. Que seja uma motivação para a sua vida também. Que cheio desta
a alegria que o Senhor pode nos trazer, também diga a cada manhã: Pai, novo dia, uma nova oportunidade que Tu me dás. Permite-me viver dentro da Tua vontade. Permite-me viver de tal forma que a Tua glória seja conhecida pelas pessoas que estão à minha volta. Da maneira pequena que eu posso fazê-lo, mas ajuda-me, Senhor. Eu quero ter este compromisso de vida contigo.